Shalom, shalom, queridos. Aqui é o apóstolo Ronaldo Comando Águia, Ministério de Avivamento, e hoje eu vou falar sobre cobertura espiritual, tá bem? Muitos sabem o que é, outros não sabem o que é, outros não acreditam nisso, tá bem, queridos? Mas eu quero ler um trechinho bíblico para você aqui, para eu poder falar algumas coisas muito especiais a respeito desse assunto, tá? Eu já fui uma pessoa que não acreditava e depois vi o quanto faz diferença ter cobertura espiritual, ter uma equipe de pessoas orando por você, tá? Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à própria ordenação de Deus. E os que resistem terão sobre si mesmos condenação. Tá? Eu não vou ler o resto, que está lá em Romanos 13, 1, o trecho é bem comprido, mas eu vou parar por aqui. Queridos, quando Deus dá autoridade para alguém, é para ele usar. Você vê quando um caminhão vem correndo um bitrem com 60 toneladas, né, o peso do conjunto, né, mais a carga em cima, 60 toneladas, pode vir um policial de 1,5 metro de altura, levantar a mão, mandar parar, aquele caminhão todo vem freando e para. Por quê? Porque o policial tem autoridade. Amém? Assim acontece no mundo espiritual. Títulos eclesiásticos são liberados por Deus, por escolha dele, ou por mérito das pessoas, ou por busca das pessoas. Diz que Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam, tá? Para você ter qualquer tipo de autoridade, você tem que ter um negócio chamado profundidade. Você tem que cavar, você tem que buscar conhecimento, gastar tempo, gastar a sua vida para poder buscar conhecimento, buscar autoridade, buscar conhecimento. Como é que você vai falar bem de alguma coisa se você não estudou, né? Então, às vezes você pode ir num médico especialista e quando você chega ali no consultório, na recepção, tá ali a secretária, e aí você chega para a secretária e fala, eu queria fazer uma consulta com o doutor, que eu tenho um problema aqui. Ele falou, o doutor não tá, mas deixa que eu te atendo. Você vai falar, não, eu quero que ele me atenda, porque ele estudou, ele tem profundidade, ele tem autoridade. Assim, queridos, mediante as batalhas que você trava, Deus vai desatando níveis de autoridade, amém? Para que você possa operar no mundo espiritual também. Um advogado, ele exerce seu trabalho aqui no mundo físico. Alguém que buscou a Deus, buscou conhecimento, caminha com Deus, vai recebendo essas promoções da parte do Senhor, se assim podemos dizer, capacitações, pessoas vão recebendo dons que vão sendo acoplados, autoridades para o batismo com o Espírito Santo, autoridade sobre os demônios. Quem lembra dos 7 filhos de Cefas, do sacerdote, que diz na Bíblia? Eles vieram expulsar um demônio, o demônio falou, Paulo eu conheço, Jesus também, vocês quem são? E diz que a surra foi tão violenta que o endemoniado rasgou todas as roupas dos filhos de Cefas. Deu uma surra em 7 pessoas, porque não tinham autoridade. Já o pai desses meninos tinha autoridade, que era o sacerdote Cefas. Então, essas autoridades vão sendo lideradas. E assim como Deus delega autoridade para um prefeito para cuidar de uma cidade, Deus também entrega chaves espirituais na mão de líderes espirituais. Chaves de bairros, chaves de igreja, tanto que são chamados de anjos da igreja, os pastores que ali cuidam, dentro daquele perímetro, dentro daquelas paredes, as ovelhas que ali estão sobre responsabilidade desse pastor. Amém? Então entenda como Deus, ele faz entrega essas autoridades para pessoas. Tem pessoas que são líderes de nações, tem pessoas que são líderes de lugares imensos, mas foi porque passou batalhas, né? Foi provado, foi aprovado, e Deus assim quis condecorar essa pessoa, tá?
não pelo título eclesiástico, não só por é pastor, é apóstolo, é profeta, é mestre, mas não, por trás disso tudo, Deus está liberando as chaves para as pessoas que Ele quer, que tem coração puro, que são verdadeiras, que buscam a Deus, que buscam o reino, que amam o conteúdo bíblico, que amam o conteúdo cristão, amém? E aí que eu falo de cobertura espiritual. O Comando Águia dá cobertura espiritual, cobertura de intercessão para ministérios, igrejas, para pessoas que têm chamados itinerantes, missionários, pastores, para famílias, para casais, para empresas. Aquilo que a pessoa quer cobertura, ela liga para nós, ela fala conosco, nós vamos orar, pedir para Deus, se Deus permite, e aí sim nós começamos a cobrir aquela família. Nós só não fazemos nenhum tipo de cobertura espiritual para pessoas que não são dizimistas. Não podemos fazer. Porque intercessão quer dizer colidir com violência de encontro àquele que está atacando um outro. Existe uma briga entre duas pessoas. Intercessão, você entra aqui no meio e você colide contra aquele que está atacando. Nós precisamos ter uma vida toda alinhada para poder entrar nessas batalhas, senão Satanás ele vai ter na sua mão, amém, dívidas para nos contra-atacar. Ele vai ter dívidas para anular a nossa força. Então a gente tem que estar em santidade. Se as pessoas não são dizimistas, não adianta a gente querer entrar numa batalha, né? A gente vai querer entrar numa batalha que o próprio Deus já diz que com maldição sois amaldiçoados. Então, você já sabe, né? Dizimista, nem adianta pedir cobertura. Amém? Então, quando a gente dá cobertura espiritual, a gente ora, a gente intercede, seja por enfermidade, seja por ataque satânico, seja por ataque financeiro, seja por ataque na família, no casal, nos filhos, com homossexualismo, com esquizofrenia, com o que for, né? Mas daí as pessoas são dizimistas aqui no comando. Amém? É uma troca, sabe? A gente vai lá e batalha por aquela família e ao mesmo tempo eles querem que o comando avance. Eles querem que a base cresça, eles querem comprar o lugar da base. Amém? Então, nós só damos cobertura espiritual para quem é dizimista aqui. Amém? E aí temos alianças, pessoas são soldados. O que acontece de diferente? Agora eu quero que você comece a raciocinar. As igrejas que estão debaixo dessa cobertura desfrutam daquilo que já foi conquistado e não daquilo que nós vamos conquistar. Você só pode oferecer alguma coisa, amém, para alguém se você tem para oferecer. Não adianta eu falar, ei, vem aqui buscar aqui uma caixa de uva, mas eu não tenho a caixa de uva, eu não posso entregar. Nós já conquistamos os 9 dons espirituais. E isso pode ser impartido. Perdão. Isso pode ser transferido. Já preguei muito isso. Aconteceu na Bíblia entre Moisés e Josué, Elias e Eliseu, Ananias e Paulo, Paulo e Timóteo, Jesus e os discípulos e alguns outros lugares, né? Então a gente imparte, a gente ministra, a pessoa começa a desfrutar daquilo que nós já conquistamos. E isso é bíblico, assim como se você ler a Bíblia, você vai ver que os mesmos sinais que Elias operava, Eliseu operou. Então tem como se estender a capa, se estende o guarda-chuva, a pessoa entra debaixo e começa a receber daquilo que nós já recebemos. Aí nós vamos entrar na peleja, intercessão pela vida daquela pessoa. A pessoa começa a prosperar no ministério ou na empresa, financeiramente, números de pessoas. Quando as pessoas entram aqui, o dízimo delas começa a aumentar. E a gente pergunta, quando você entrou aqui na cobertura, quanto era o teu dízimo? Meu dízimo era tanto. Depois de um ano, puxa, eu já vi pessoas aumentar 3 vezes o mesmo valor num ano. Igrejas, pessoas que dizem que eu nunca vou parar de dizimar. Pessoas que são fiéis, eu nunca. Então são chaves bíblicas, nós trabalhamos em cima de códigos, de chaves, daquilo que a Bíblia diz, a gente não inventa nada. Só que a gente está indo sempre cada vez mais profundo. Então a gente só trabalha, tá, para esse tipo de pessoas. A gente não pode pegar uma batalha que já está vencida do lado do inimigo.
né? É como entrar e falar, você está com uma brecha aberta, eu vou entrar aí e vou batalhar por essa brecha. Não, nós nunca vamos vencer esse tipo de batalha. Por isso a gente não entra, tá? Batalhas contra o inferno a gente entra em todas, tá? Agora contra a palavra de Deus, nenhuma. Amém? Tá bem explicado já, que tem muita gente que chega aqui, me dá cobertura espiritual e tal, e acha que a gente está vendendo cobertura. Não, a gente não vende cobertura. A gente não entra em nenhum tipo de batalha contra Deus. A gente entra contra o inimigo. Amém? Nós somos servos de Deus e obedecemos. Ele é o extremo. Quem conhece a gente, ou vem aqui na base de treinamento, uma vez por mês tem treinamento aqui, tá? Quem vem aqui nos conhece. Nós somos até chatos com isso. Quer que as coisas fluam, quer ver sinais, milagres, tu tem que se enquadrar, tu tem que se alinhar, tá bem? Então, em nome de Jesus, quer que coisas grandes aconteçam? Se alinha certinho, coloca a tua vida no trono do Senhor, receba a cobertura e ó, voe para a glória do Pai. Amém? Falando só mais um pouquinho aqui de cobertura, eu deixei algumas coisas escritas aqui. Escute bem essa palavra, de segunda Crônicas 20:20. Tá? Vou te dar uma base bíblica, tá? Para o que eu estou falando. Pela manhã, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse, ouçam-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém? Então, querido, quando a gente libera a palavra, a pessoa recebe, a pessoa vive, começa um caminho de prosperidade, porque é bíblico. Amém? Aqui diz que com Deus está a segurança, e crede nos seus profetas e prosperareis. Tá bem? A sua crença em Deus te deu segurança, salvação. Aqui o Senhor nos ensina que o avanço da nossa vida depende de autoridade espiritual que Deus colocou sobre a sua vida. Tá? Todo homem precisa estar sujeito a uma autoridade e ela vai ser a voz de Deus para a sua vida. Por quê? Que é o profeta que liberou a prosperidade. Ele liberou a palavra e o povo prosperou. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém? Então é por isso que o povo prospera, por isso que o povo cresce. Quer que cresça teu ministério? Tu tem que vencer. Tá bem? O alinhamento. Tá joia? Não existe soldado no comando AG que diz que é do comando. Amém? Que não dizima nesse lugar. Amém? Nenhum soldado só. Tá? Todos aqui vivem em comunhão com aqui. Ajuda é mútua. A gente libera o que vivemos a vida inteira buscando e tempo de cabana, liberamos tudo sobre você, a capa completa, receba autoridade, mantos, mistérios, revelação, receba os 9 dons, receba tudo, com sinceridade, assim como Elias fez com Eliseu, e assim como Eliseu fez com Geazi, amém? E assim como é na Bíblia. Então nós fazemos, somos sinceros, mas as pessoas têm que ser recíprocas. O mínimo que podem fazer é ser fiéis a esse ministério. Tá bem? Então, você coloca regras? Não, eu não coloco regras, eu não coloco obstáculos. A pessoa precisa de ajuda, a gente faz o que dá para fazer e o que não dá. Amém? Abraçamos a causa, vencemos juntos, vamos até o fundo, até o final. Né? Mas a gente quer que as pessoas sejam recíprocas também. Isso aqui é uma família. Amém? Às vezes você entende ministérios como outra coisa. Esse aqui é uma família. Por isso, muita transparência, muita verdade entre todos aqui. Quando um padece, todos se unem em intercessão e vão para cima, tá bem? Em nome de Jesus, que Deus te prospere muito. Se você quer cobertura, é só você entrar em contato, tá? Num dos nossos celulares, sempre tem aí nos vídeos, tá bom? E que Deus te honre poderosamente em todos os caminhos da tua vida, tá? Mas saiba, Jesus também disse que a gente tem que ser santos como Ele é santo. Não adianta a gente entrar em batalha, sabe, cheio de dívidas, porque você só vai se afundar. Quando você chama um tribunal, você tem que estar preparado, tá? Você chama um tribunal falando, quero entrar numa nova dimensão de prosperidade, de vida conjugal, de emocional, quero ser feliz, tá? Você tem que entrar lá com a vida reta, tá bem? E que Deus te abençoe muito e com certeza você vai prosperar muito em nome de Jesus. Que Deus te honre. Tchau, shalom, tchau. Shalom, povo de Deus. Aqui é o apóstolo Ronaldo Drogovic do Comando Águia. Eu quero apresentar para vocês o curso de cura divina. Amém? Isso aqui é uma apostila, fui eu quem escrevi, tá?
Depois nós vamos fazer ela, transformar em livro, né? Essa aqui é a capa antiga, a gente tem uma capa mais nova, tá? Mas, queridos, nós começamos a operar muitas curas depois de um período de 370 dias que nós ficamos dentro de uma cabana de oração na cidade de Floriano, próxima a Maringá, né? Acho que até distrito de Maringá. E nós gastamos muito tempo lá dentro e Deus fez uma promessa para nós. Deus disse assim, ó: vocês estão aqui nesse lugar como flechas guardadas na aljava do flecheiro. E Deus falou que ele era o flecheiro, né? E eu fui estudar sobre a aljava, aquele suporte, colocar as flechas, né, nas costas do flecheiro. E eu descobri que as pontas das flechas são de aço, de ferro, né, de metal, e elas ficavam dentro de um pouco de óleo. E eu entendi o que o Senhor estava falando para nós. Nós estávamos na cabana, parecido com o que aconteceu com os discípulos, né? Que Jesus falou, ó, esperar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Nós ficamos naquela cabana 370 dias orando, e parecia que nada acontecia. Mas quando nós saímos, o Senhor falou, acabou o tempo de cabana, fechem a cabana, não quero mais que vocês fiquem aí. Nós entramos num carro e nós ficamos 31 dias viajando, sem parar, indo para agendas. Pegava de manhã, à tarde, de noite, era uma loucura. Deus preparou todo aquele tempo de experiência para nós. 31 dias seguidos, né? Foi um mês completo. E por onde nós passamos, nós vimos todas as pessoas sendo curadas em todas as igrejas, todos os lugares. Passamos por 5 estados, tá? Foi assim, coisa muito forte que aconteceu. De lá para cá, nunca mais parou esses sinais, tá? De operar cura de coisas sérias, de AIDS, câncer, lúpus e aí por diante. Muitas coisas sérias. E nós vimos, né, que isso foi se alastrando, foi ficando mais forte, mais forte. Hoje nós temos em vídeo, em HDs, mais de 6.500 curas filmadas, fora as que não filmamos. Então, quer dizer, realmente nós recebemos algo real, algo concreto da parte do Senhor, e o Senhor foi nos ensinando 5 caminhos para a cura. Isso não foi afirmado em nenhum dos livros, eu tenho quase 40 livros de cura, e nenhum desses livros são afirmados esses 5 caminhos para a cura, apenas nessa nossa apostila, né? Nós falamos sobre autoridade, sobre unção, sobre dons espirituais, sobre anjos e sobre fé, tá bem? 5 caminhos diferentes para operar a cura. E generais de Deus aí que operaram milhares de curas não chegaram a esse entendimento, porque assim Deus não quis revelar para eles, e para nós Deus quis nessa época, e nós ficamos muito gratos. Buscamos descobrir em todos os grandes homens e mulheres de Deus tudo que eles fizeram, e queridos, Deus trouxe para nós entendimento de como operar, quais são também os 5 bloqueios para a cura, quais são os bloqueios e como vencê-los durante a ministração, tá? Aconteceu um bloqueio ali, que é falta de liberação de perdão, mágoa, medo, várias coisas, tá? Ligação com o ocultismo, várias coisas. Eu não tenho tempo aqui para entrar no assunto, mas no curso estou explicando, né, qual que é o nosso curso. Nosso curso hoje tem 30 aulas, tá bem? Mas nós já temos um projeto para chegar em 60. Só não temos tempo agora, né, mas até o meio de 2021 vão ter 60 aulas. 30 já está muito bom, né, para as pessoas operarem, né? Mas como que eu estou fazendo esse curso? Eu coloco as imagens, né, das operações de cura, de caroços, de dons de maravilha, de libertação, de cura através dos dons, através de anjos, através de autoridade, todas elas na tela, e eu fico pequenininho no canto da tela ensinando. Falou, ó, você faz assim, você fala aquilo, você faz assado. Você vai perceber o Espírito Santo falando nisso nessa hora, tá? Você tem que orar assim na hora de entrar. Quando tem um satanista, você vai bloquear dessa maneira. Quando tem aquele outro problema de o anjo da igreja virar o coração no meio do culto, você vai fazer assim, vai fazer assado. Então nós vamos explicar com detalhes
como faz para você operar a cura? Você não precisa ser pastor, você não precisa ser mestre, você precisa só ter uma coisa: interesse, tá? Pelas coisas do alto. Nós vamos te ensinar a buscar a unção, a fazer livre acesso, a ter a unção necessária para operar tudo isso, e vamos fazer transferência de dons com você. Então, queridos, tudo aquilo que nós recebemos acabou se tornando literatura, né? Uma apostila, acabou se transformando agora, em janeiro de 2021, 30 vídeos, tá bem? Todos muito bem explicados, com detalhes para você pegar mesmo como faz tudo isso. E, queridos, o padrão de Deus é que homens curem homens. Deus pode curar quem Ele quiser, a hora que Ele quiser. Mas quando Ele disse em Mateus 10:8, curem os enfermos, purifiquem os leprosos, ressuscitem os mortos, expulsem os demônios, Ele estava falando comigo e com você, tá bem? Quando Ele falou também em Marcos 16:15, um dos versículos que eu mais cito, Ele diz assim, ó: estes sinais seguirão os que crerem, no meu nome vocês expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então, queridos, todo treinamento com base bíblica, se você é pastor, se você é membro da igreja e não vê sinais, você vai começar a operar dentro da igreja, fora da igreja, no meio da sua família, no meio do teu trabalho, na rua, por onde você for, você vai operar sinais. Eu te garanto, você vai conseguir operar curas, batismo com o Espírito Santo, libertação, todo tipo de sinais, tá bem? Porque nós entendemos e no nosso coração está uma vontade muito diferente de muitos líderes. Né? Muitos líderes descobrem as coisas e guardam as 7 chaves. Nós descobrimos esses códigos e passamos para as pessoas, porque Jesus fez assim. Jesus pegou os seus discípulos, treinou eles, né? Deu discipulado, por isso chamam discípulos, né? Treinamento. E eles fizeram muitas coisas. Jesus ainda prometeu: vocês farão as coisas que eu fiz e coisas ainda maiores. Tá? Então, esse é um treinamento de cura avançado, tá bem? Vai levar você do zero até operar muitas curas, mas todo mundo começa de um começo, né? Para começar a operar curas, você precisa ter conhecimento do que a Bíblia diz a respeito disso, e está aqui bem mastigado e explicado, tá? Você precisa ter unção. Nós vamos explicar como você faz livre acesso para você ter unção. Você precisa ter dons espirituais, que nós fazemos transferência de dons, e você precisa ter ousadia. Amém? Ousadia que nós vamos explicar como você vai ter. Ousadia não dá para ser transferido, tá? Você pode até ser motivado, tá bem? Mas transferido não tem como transferir. Então nós vamos ensinar exatamente como você faz para você poder começar a operar muitas coisas. E saiba que as multidões seguiam Jesus pelos sinais que ele operava, pelos enfermos que eram curados. Isso está escrito na Bíblia, tá bem? E com certeza teu ministério vai crescer, tua unção vai crescer, as coisas vão crescer, pessoas vão vir até você, porque você carrega, amém? Todo esse mistério, todo esse manto para poder operar na vida das pessoas. Tá joia? Se quiser fazer o curso, é só chamar num dos telefones abaixo ou entrar direto no link no site. Tá bem? Que Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos irmãos. Aqui é o apóstolo Ronaldo Comando Águia. Eu quero apresentar para vocês o curso de cura interior e libertação. Tá bem? Ele é feito, a maioria das aulas, pela apóstola Nilcélia, minha esposa. É muito usado em cura e libertação. Estou aprendendo com ela. Já estou sendo usado também. Tem vezes que ela tem muitas pessoas nas igrejas para poder operar cura interior, libertação de cativeiro, e ela me chama algumas vezes, né, dá um voto de confiança para mim, e eu vou operar junto com ela. Né? Eu tenho visto coisas tremendas, pessoas saírem de prisões de cativeiro assim antigas, ou por magia, ou por maldição hereditária, palavra de maldição que veio de pai, de mãe, de avós, de tataravós, sabe, consagração de crianças em centro, tantas coisas,
né? Pessoa que não consegue largar o tabagismo, o alcoolismo, drogas, pornografia. Vamos ver aqui, pessoas que não conseguem largar da mentira, pessoas que têm, como chama, apóstola? Pessoas que têm vontade de roubar, pequenos roubos, né? Tem um nome para isso, eu não lembro agora. Cleptomaníaca, acho que é isso, né? Então, a gente consegue trabalhar na alma das pessoas. Pessoas, por exemplo, que têm depressão, pânico, né? Síndrome do pânico, complexo de inferioridade, rejeição, né, apóstolo? O que mais? Falta de perdão. Falta de liberação de perdão, isso é muito forte, né? Isso causa linhas demoníacas que Satanás tem jurisdição, ele pode trabalhar nessas linhas, por isso que diz lá no Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, que Papai, nos perdoa assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Senão, se a gente não perdoar aqueles que nos ofenderam, começa a acarretar pecado sobre pecado e Deus também não te perdoa. Então são muitas coisas. Tem pessoas que morrem com câncer, né, apóstolo? Né? Muita gente que morre com doenças que são incuráveis, porque não aconteceu a cura da alma, que alguns chamam de cura do coração, mas a cura é da alma, né? Então, nesse curso de cura interior, não é só para você ser curado, né? É para você curar. Então, você é curado para curar. Essa apostila aqui da apóstola Nilcélia, ó, Segredos da Cura Interior, quem digitou para ela fui eu. Ela foi ditando tudo que ela queria, né? Ela passou uma experiência muito forte com o pai, perdeu o pai no meio desse processo, é processo que chama, né? Processo da cura interior. Ela teve que chegar ao ponto de perder o pai, né? Depois teve que ser curada para poder curar. Então eu escrevendo para ela, digitando para ela, queridos, eu virava o rosto assim, chorava, li 2 vezes, sabe? E chorei muito, porque eu não sabia, eu precisava ser curado de alguns traumas. Eu precisava ser curado de algumas coisas que aconteceram na minha vida e que meu cérebro não apagou. Eu precisava ser curado de alguns bloqueios, de algumas fortalezas que eu mesmo criei ou que foram criadas em mim. E os demônios, eles trabalham para ajudar isso, mas são fortalezas que nós criamos e depois não conseguimos sair. E às vezes são coisas simples. Eu achava que por escassez de dinheiro numa época da minha vida, eu não era mais digno de comer alguns alimentos. Passava no mercado falando, não, isso é caro, sempre vai ser caro, isso eu não sou digno de comer, isso é caro. E depois eu fui liberto de várias coisas e essas também, eu descobri, falei, não, isso aqui está no mercado, é para comprar, é para comer. Né? Na época não dava, então você vai aprender a quebrar paradigmas, destruir essas muralhas, fortalezas espirituais, prisões sem muros, sair de casulos, de vícios, de pessoas. Às vezes você tem vergonha de falar em público, medo de guiar, traumas de gato, de coisas, né? Falta de liberação de perdão de pai, de tio, ou de abusos, né, apóstolo? Sim. Abusos é muito sério, né? Sim. A pessoa fica traumatizada assim, às vezes leva pro túmulo, né? E também no curso tá falando de sexologia também. No curso fala sobre sexologia, né? Pessoas que às vezes foram abusadas, tanto homens quanto mulheres, mas vai falar isso de uma maneira que você vai entender e vai ser livre, vai ser liberto. E outra, depois que você fizer esse treinamento, você vai conseguir trabalhar na vida das pessoas. Então você que tem ministério, todos têm que trabalhar com cura interior. Sempre tem alguém perto de você com problemas emocionais. Eu sei que a gente chama as pessoas enfermas para frente e tem gente que chega lá e fala, qual que é teu problema? Falou, tristeza profunda. A pessoa já começa a chorar só de falar, né? Ou aquela pessoa que às vezes o namorado falou que amava, falou que ia casar, falou que um monte de coisa, falou, abusou, fez o que queria e sumiu. Ou o marido, né, que foi lá, pôs um filho na mulher e desapareceu, né? Então existem todas essas coisas que vão ser tratadas como devem ser tratadas, à luz da palavra de Deus. Então estou apresentando para vocês, né? Aqui tem muitos macetes,
tá? O curso é feito em cima da apostila também, porém a apostila não consegue trazer as 30 aulas do curso. A apostila da apóstola, ela tem 65 páginas, mas não consegue chegar na profundidade das aulas, que nas aulas tem muito mais conteúdo, são 30 aulas, vai ser completo 30 aulas, né? Creio que a apóstola deixar eu gravar umas 3, 4, mas está sendo de muita valia, as pessoas estão ficando muito felizes, estão dizendo, ei, parece que é um peso das minhas costas, eu estou livre para caminhar, antes eu tinha, né, esse peso espiritual, parecia que andava carregando coisas, e é exatamente, né, desatado, né, o jugo pesado e colocado o jugo leve, né? Só que você precisa ir até Jesus na cura interior. Aqui vai explicar como. Jesus fala assim, venham a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Esse alívio é real e não apenas, né, ali uma palavra no meio da Bíblia. Você vai receber alívio, você vai viver tranquilo, você vai conseguir perdoar pessoas, entrar em lugares, se sobressair sobre situações, abandonar vícios e viver, né, uma vida épica, uma vida abundante para a glória de Deus. Tá bem, meus queridos? Para a pessoa receber verdadeiramente libertação, essa cura interior, quando chega, né, esse alívio, chega a libertação. Aí você não tem mais problema com aquilo. Pessoa que não podia chegar perto de gato, por exemplo, recebe a cura interior, depois consegue acariciar gato. E não nada disso fora da palavra de Deus. Amém? Mais alguma coisa? Isso aí. É isso aí? Tá bem, queridos? É feito com muito carinho, com muita atenção, mas debaixo de muita batalha, né? Os cursos concernentes à cura interior são os mais difíceis de gravar. Cura interior e profético. Logo, as áreas que a Nucélia mais trabalha, né? São os mais difíceis de gravar, viu? Às vezes a gente demora 6, 7 meses para gravar 30 aulas, porque é batalha, toda vez é batalha, tá bem? Mas que você possa ter um ótimo aproveitamento, tá bem? Agora que nós já vencemos, já está gravado, que Deus te abençoe e abençoe todas as centenas ou milhares de pessoas que você vai abençoar em nome de Jesus, tá bem? Que Deus te abençoe muito. Lembrando que a gente dá mentoria para você tirar dúvidas todas as segundas e quintas-feiras, tá bem? Comigo ou com a apóstola. Deus te abençoe. Tchau, tchau.